Olá! Nesta semana em que celebramos os 503 anos da Reforma Protestante, gostaria de refletir sobre um dos fundamentos dessa reforma: somente Cristo, ou sola Christus em latim. A reforma defendeu que a mediação entre o homem e Deus é feita somente por Jesus Cristo. Somente Jesus. Cristo é central na reforma protestante. Se temos o direito de ir ao Pai, devemos aproveitar para fazer isso, mas somente por meio de Cristo, sem qualquer outro intermediário. Paulo, escrevendo a Timóteo, afirmou que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Pedro também, no seu grande sermão, no dia de Pentecostes, afirmou: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus é suficiente para nos salvar. Somente por meio dele nós temos acesso ao Pai. Somente por meio de Cristo nós temos condições de nos reconciliar com Deus. Ele é o único mediador. O único mediador entre Deus e os homens. Portanto, através dele é que teremos de fato a nossa salvação. Somente ele pode garantir a nossa salvação. O autor aos Hebreus, no capítulo 10 dessa carta preciosa, versos 19 a 23, nos diz: meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, ou que ele nos inaugurou, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Naquele dia em que Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou. No momento em que Jesus expirou lá no Calvário, no templo, no mesmo momento, o véu rasgou-se de cima a baixo. Naquele momento, Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. O véu do templo era a separação entre o lugar santo e o santo dos santos. No santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar para ter acesso àquele lugar que representava, assim, a presença de Deus. Mas, no momento em que Jesus expirou, o véu do templo se rasgou, que não era um véu de noiva, era uma cortina grossa. Ninguém poderia ver através daquela cortina como era o Santo dos Santos, como era o lugar tão especial que representava a presença de Deus. Naquele momento, Jesus inaugurou um novo e vivo caminho. Ele abriu o véu, ele rasgou o véu e ele inaugurou um novo e vivo caminho. Então, agora, por meio de Jesus, e somente por meio dele e de mais ninguém, nós temos acesso a Deus. Podemos orar, podemos cultuar, podemos adorar, podemos derramar os nossos corações perante esse Deus maravilhoso, por esse novo e vivo caminho que Jesus nos inaugurou, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Justamente por isso, Paulo também afirmou na sua carta aos Coríntios que se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que Cristo esteja no centro da sua vida. Esse Cristo que esteve no centro da Reforma Protestante, esteja hoje no centro da sua vida, no centro da sua história. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A história é marcada no período antes de Cristo e depois de Cristo. Se você entregar a sua vida a Jesus, a sua vida também será marcada em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Cristo certamente é aquele que tem poder para fazer toda a diferença na sua vida. Ele é o único que pode levar-nos até Deus. Ele disse: eu sou o caminho, não um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de irmos até o Pai e termos o perdão do Pai, termos a reconciliação com o Pai, é por meio de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Vamos orar? Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, nós te bendizemos por Jesus, porque Ele foi até o fim e levou sobre si os nossos pecados, e por meio dele nós temos acesso a Ti. Por meio de Jesus, nós temos acesso à sala do trono, à Tua presença. Que nós venhamos, ó Deus, a usufruir mais desse acesso e desenvolver um relacionamento íntimo, profundo contigo, porque o véu se rasgou e nós temos acesso livre, desimpedido à Tua santa presença. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando você e sua família, hoje e sempre. Amém.